Olá pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa derrota do Internacional, né? O time do Internacional perdeu por 2-1 para o Atlético Mineiro. Eu não vou falar muito alto, até por causa do horário, né? Já é meia-noite, por isso eu vou falar bem perto aqui do microfone. Se precisar na edição aí eu dou uma aumentada no volume do vídeo, tá? Antes eu quero te pedir de novo para que se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, então a inscrição é muito importante. Deixa o teu like, o like é o certinho, valoriza o vídeo. Ativa o sininho, né, com o sininho das notificações ativado. Sempre que tiver vídeo novo no canal, tá notificado. Olha aqui a descrição, que aqui na descrição vai ter o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa derrota, né, do Internacional para o Atlético Mineiro. O Internacional foi escalado com Fabrício, Hugo Malo, Vitão, Robert Renan, René, Rômulo, Bruno Henrique, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley. Internacional sem o Bustos, né, e sem também o Fernando, fora aqueles desfalques da Copa América, que eu acho que fizeram falta. Antes de falar sobre o que a gente acha desse jogo e considerações individuais, é importante dizer o que aconteceu no jogo. Foi um jogo que o time do Internacional fez, na minha opinião, no todo. Se acabasse empatado, talvez a gente não estaria reclamando de atuação, porque o Internacional foi melhor que o Atlético Mineiro. Primeiro tempo, o Internacional é melhor que o Atlético Mineiro. O Internacional tem a posse de bola. Na verdade, o Internacional nem teve mais posse de bola que o Atlético Mineiro. Mas o Internacional foi quem conseguiu levar a bola para o ataque. O Atlético Mineiro, por mais que trocasse passes, por mais que tentasse alguma coisa, o Atlético Mineiro não conseguia passar do meio de campo. O Kudê criou um sistema, criou uma tática muito inteligente que conseguiu anular o time do Atlético Mineiro. Sendo assim, o Internacional que tinha a bola, o Internacional que finalizava, o Internacional que conseguiu ser mais criativo que o Atlético Mineiro, né? O Bruno Henrique, articulador, organizando as jogadas, talvez o melhor jogador do Internacional na partida, né? O Wesley hoje parecia que ele estava um pouquinho mais pelo meio do que pelos lados, né? Mas também fez uma boa partida. O Alan Patrick também, quando ele encosta na bola, ele vai fazer um passe, um chute. Tu pode saber que ele é diferente. Ele vai ter alguma coisa que, tipo, ele vai, tipo, do nada te deixar assim, surpreendido, entendeu? E o Inter tava finalizando, tava chegando. Acho que o gol podia ter saído no primeiro tempo. Talvez se o gol tivesse saído no primeiro tempo as coisas teriam ficado melhores. Era notório que estava precisando do Alário, era notório que estava precisando de um Valência, de um Borré. Infelizmente não estavam ali. O Inter não faz gol no primeiro tempo. Só que chega ao segundo tempo e numa besteira defensiva, numa desatenção defensiva, o Inter toma o gol, né, de 1-0 para o time do Atlético Mineiro. Só que o Inter continua atacando, continua indo para cima. Acho que o Inter se acorda e aí o Internacional consegue um empate com um pênalti, né? Algumas substituições ali, por exemplo, Bruno Henrique não precisava ter saído, algumas mexidas no meio campo. Acho que o Kudê, ele tira o Bruno Henrique quando não era para ter tirado, podia ter tirado alguns dos volantes, sabe? O Internacional caiu de criatividade, principalmente quando o Bruno Henrique saiu, né? E aí ele coloca Alário, mas aí a criatividade do Internacional cai. A gente tem 1-1 com um Inter que parece que não tinha mais o fôlego do primeiro tempo, não tinha mais as pernas do primeiro tempo, não tinha mais a criatividade do primeiro tempo. E aí tá, 1-1. Acho que até o Atlético Mineiro teve poucas chances a gol. 1-1, que até o Inter estava começando a chegar, alguma coisa ali com o Alan Patrick. Parecia que quem sabe o Inter podia fazer aquele segundo gol, mas estava tudo se encaminhando para o 1-1. Só que aí, mais uma desatenção defensiva em 2, 3 escanteios e quase bola aérea hoje. E quase que tomou um gol, um escanteio antes de ter tomado o segundo gol. E aí, nos acréscimos, no minuto final, aquele gol para dar o baque. Eu não estou dizendo que a vitória do Atlético Mineiro não foi merecida, mas o Inter poderia ter feito mais na partida de hoje. O Inter poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Matado talvez não, mas o Inter poderia ter feito 1-0 no primeiro tempo. O Inter poderia ter saído vencendo em algum momento do jogo, se o Inter não perdesse tantos gols. O Internacional poderia ter evitado os gols que tomou. O Atlético Mineiro estava por matar o jogo. E matou o jogo. E matou o jogo e foi efetivo. Coisa que o Inter não conseguiu ser. Então o que a gente lamenta é que hoje não era um jogo que o Inter, pra perder, sabe? Dava pra ganhar. Dava pra ter ganhado. Ou dava pra ter empatado. Só que tu tem que lembrar que tu enfrentou um grande adversário. Que tu enfrentou um bom adversário.
que tem grandes nomes, que tem bons nomes, como o Atlético Mineiro. E contra esses adversários, tu não pode errar. O Inter errou. E esses erros foram mais decisivos do que os acertos. Eu acho que a zaga do Internacional se projetou mal. O Romulo acabou errando também nos gols. Dava pra ver que todo lance de cruzamento ele não pulava. E acho que sim, o Godê mexeu mal ali no segundo tempo, mas eu não coloco toda a culpa dele, tá? A gente não pode também querer criar agora uma crise. O triste é que é uma derrota que não podia ter acontecido, é uma derrota que, nas pretensões de quem quer ser campeão brasileiro, elas são ruins. É uma derrota ruim, são 3 pontos perdidos. E numa rodada que o Flamengo perdeu, numa rodada que o Palmeiras perdeu, numa rodada que era para tu ter feito pontos que daqui a um pouco te lançariam para uma liderança. Infelizmente o Inter fica atrás e vai ter que correr atrás, porque se o Inter quer mesmo ser campeão brasileiro, uma hora o Inter vai ter que ter aqueles 5 jogos seguidos com vitória. Com vitórias, né? Vitórias. Aqueles 5 jogos sem perder. O Inter vai ter isso. Vai ter que ter isso. 6 jogos sem perder. 7 jogos sem perder. Eu sei que nenhum time do Brasil está tendo isso. E eu sei que é muito difícil e eu não estou querendo cobrar isso do Inter, pelo menos agora. Que o Inter não tem Borré, que o Inter não tem Valência, que o Inter não tem o time por causa da Copa América. Hoje mesmo estava sem o Fernando, estava sem o Bustos. Eu sei que eles fazem falta e eu sei que sim. É uma justificativa, não é desculpa. Mas uma hora o Inter vai ter que ter isso. Ainda mais porque é mais um jogo que deixa passar os 2 pontos, porque o Inter não jogou mal. Esse que é o pior, o Inter não jogou mal. Podia ter vencido. Então fica claro que nós não estamos fazendo uma crise, né? Mas o Inter podia ter vencido, é uma pena. Com o resultado ter saído assim. Não foi um jogo 100% maravilhoso, mas não foi um jogo ruim de atuação do Inter. O que é pior, porque o Inter podia ter, e todo aquele jogo que fica com esse gosto, podia ter vencido, ou no mínimo empatado, não precisava. Mas por erros, por desatenção, aconteceu. Mas não precisava, né? Então agora, cara, o Inter vai precisar fazer uma boa sequência. E quando tiver o time completo, vai ter que ser cobrado, sim, a sequência de vitórias, né? Agora o Inter tem um jogo contra o Criciúma, não pode perder de jeito nenhum. Não pode perder de jeito nenhum para ficar na parte de cima, no domingo, né? No mesmo local que jogou hoje, só que não como mandante. Na casa do Criciúma, só que não como mandante. E aí depois tem lá na outra quinta-feira o Fluminense. O Fluminense, que é outro jogo que o Inter vai ter que ganhar. Porque eu não sei se o Fluminense vai estar querendo apresentar uma recuperação com o técnico interino ou com o novo técnico. Não sei se vão efetivar o técnico interino, não estou por dentro dessas informações. Mas vai ter que ganhar. O Fluminense vai querer subir, mas o Inter vai ter que ganhar. O Inter não pode não querer pontuar nesses jogos. Tá? E fora que é jogo mesmo o Fluminense estando mal, é um jogo grande, né? E aí depois, contra o Vasco, o Inter já retorna no estádio Beira-Rio. Isso fica uma boa notícia. Então quem sabe também, com a volta do Beira-Rio ali na frente, o Internacional possa vencer. Não é um jogo que se faz crise, mas é um jogo que sim, se lamenta a derrota, né? Principalmente pelo fato de que podia ter sido diferente, tá bom? Eu desejo a todos uma continuação de semana abençoada e protegida por Deus. Voltamos aqui no canal amanhã. Eu quero falar mais de Copa América aqui no canal. Valeu.